Olá, sou Adriana Caran, presidente do Grupo Educacional OPET, e nós estamos aqui para mais uma entrevista do programa Inovação em Rede. Hoje, o ator Conhecimento. Deixamos Conhecimento como o último dos atores a ser entrevistado, a ser tocado pelo projeto de entrevistas de inovação em rede, porque de algum modo, no nosso entendimento, este ator, o ator Conhecimento, faz englobar, ele engloba muitas das nossas atividades em todos os atores e tem uma capacidade de trazer uma contribuição de maneira muito peculiar ao Sistema Regional de Inovação. Bom, estamos aqui com Rafaela Caçapava, Head do OPET Lab, que é o Hub de Inovação e Conexão com o Mercado do UniOPET. Seja bem-vinda, Rafa. Obrigada. E também com Leandro Souza. Leandro é co-founder da HAL, uma escola de inovação e tecnologia. Seja bem-vindo, Leandro. Obrigado pelo convite. Muito bem. Bom, estamos aqui então para falar de conhecimento e o papel deste ativo que é o conhecimento para o processo de inovação. Vou começar com o convidado que é de fora da PET, que é o Leandro, que não é tão de fora. O Leandro já trabalhou conosco há algum tempo, então tem uma experiência bastante grande na área, tanto de formação em cursos de superiores, cursos de pós-graduação, uma formação científica também, bastante consistente, e atua hoje em dia na área de cursos de formação mais acelerada para o mundo do trabalho, desenvolvendo habilidades e não exclusivamente conhecimento baseado em diploma, ou seja, conhecimento na veia, Leandro, é isso? Exatamente, mais conhecimento mão na massa. Uhum. Nós sempre focamos naquele conhecimento que você pode usar já no outro dia, numa habilidade mais digital, numa habilidade de construção de inovação, de tecnologia, principalmente no universo de empresas de tecnologia e startups. Uhum. Leandro, então, pensando assim, o Sistema Regional de Inovação, ele é composto por inúmeros atores. A gente tem as empresas, a gente tem as instituições, temos as incubadoras, ou os habitats de inovação, você tem o ator fomento também, políticas públicas. Como é que, na sua opinião e na sua experiência, o conhecimento agrega valor a um ecossistema de inovação? Basicamente, a construção do repertório. Você não consegue inovar sem ter conhecimento, sem ter repertório sobre técnica, sobre metodologia, sobre conceitos. Então o conhecimento, ele é, na verdade, a liga que faz tudo isso funcionar, Seja por meio de uma nova tecnologia, uma nova metodologia, metodologias que você pode implementar novos conceitos dentro das empresas ou dentro dos centros de pesquisa e tudo mais. Na minha opinião, o conhecimento é a liga, é o que faz que, de fato, todo esse ambiente, todo esse ecossistema aconteça de uma maneira representativa. Uhum. Rafa, e esse conhecimento, existe um conhecimento que é um conhecimento científico e é um conhecimento teórico, e esse conhecimento precisa ser aplicado em algum contexto, Fala um pouquinho da tua experiência olhando o conhecimento nesse contexto da aplicação. Acredito que hoje, Adriana, o grande desafio que a gente tem mesmo é sair da teoria e colocar a mão na massa. Acho que o Leandro traz isso muito bem pra gente. Quando a gente pega essa liga do conhecimento, pega essa construção, todas as hipóteses possíveis e transforma isso em ação. Então, aqui no UniOPET, dentro do OPET Lab, a gente tem esse desafio também, que é justamente permitir que os acadêmicos possam sair do campo da teoria e colocar essa mão na massa. E isso a gente consegue desenvolver de várias formas, Mas é preciso que as pessoas possam experimentar, praticar, testar, errar, E aqui, que lugar mais confortável para fazer isso do que dentro da universidade, Então, aqui é um espaço muito confortável, onde esse acadêmico ele pode justamente trazer esse conhecimento teórico e aplicá-lo para a prática, justamente para que ele possa fazer todos os testes possíveis para que quando ele chegue no mercado, ele já esteja mais apto a acertar. Mas é muito importante que a gente permita e crie projetos para que isso aconteça de forma prática e orgânica também, porque quando a gente coloca isso de uma forma muito desenhada, aquilo parece que não entra na alma mesmo, na vocação
do profissional. E quando a gente consegue colocar isso dentro da cultura da instituição ou da escola, a gente percebe que isso acontece de uma maneira fluida. Automaticamente, a forma de pensar desse estudante, desse profissional, ela passa a interagir com essa prática. Então, realmente, quando a gente conecta tudo isso, faz muito sentido. Uhum. Rafa, e quando você fala, né, dessa maneira fluida, isso você especificamente você quer dizer, me dê um exemplo de como isso pode acontecer. Então tá bom. Eu vou dar um exemplo aqui da casa, que facilita até para as pessoas entenderem como a academia também tem pensado nisso. A academia também precisa se modernizar nesse sentido. Aqui a gente tem um desafio no novo modelo acadêmico, onde a gente tem trabalhado as hard skills e as power skills. Então, na semana de hard skills, o aluno vai absorver esse conhecimento teórico, ele vai buscar embasamento científico, buscar tudo que a humanidade desenvolveu até aqui, para poder ter esse repertório, até que o Leandro comentou. E nas Power Skills, é o momento que o aluno ele vai poder testar. Então, a gente sempre faz intercalando esse processo de uma maneira que o aluno ele estuda, debate, conversa, busca informação. E vem e pratica na universidade. E isso vai ser incorporado no dia a dia do estudante de tal maneira que para ele é muito automático buscar informações, buscar embasamento e no final aplicar, testar. Putz, deu certo, aqui funciona, daqui em diante eu consigo caminhar, deu errado. Então na teoria funciona desse jeito, mas a hora que eu testei, me faltou repertório para isso, né? E a gente aprende com erro também, né? Então, até porque, né, Rafaela, a vida não é só acerto, né? Os acertos vêm acompanhados dos erros e a gente assim vai construindo a vida, né? A vida real do trabalho e do mundo da inovação é uma vida que tem erros, acertos, testagem, né, experimentação, hipóteses que vão sendo elaboradas ali à medida que a gente vai trabalhando, né? Com certeza. Leandro, você hoje trabalha e atua com conhecimentos que você diz assim, ok, vamos aplicar amanhã, tá? Mas a inovação, ela também se sustenta do conhecimento que não é um conhecimento do vamos aplicar amanhã. Ela se sustenta de conhecimento científico. Qual que é, na sua visão, né, que já atuou nesses dois contextos, né, do conhecimento mais teórico e não teórico, né, de uma formação mais acadêmica, né, qual é o papel desse conhecimento, que é um conhecimento científico elaborado, né, e de um estudante que precisa também se valer desse conhecimento? Ele é fundamental. Eu vou trazer um exemplo qual que está bem na moda agora, que é a inteligência artificial, ChatGPT, essas coisas todas, né? A inteligência artificial, ela vem da ciência e a gente estuda isso desde a década de 50. Uhum. Então, as ciências, as universidades, as grandes universidades, grandes pesquisadores estão há décadas criando base de conhecimento para que hoje você entra num chat e faça uma pergunta num prompt e aquilo te surpreenda e traga um copy de uma publicidade ou traga, por exemplo, um pitch de vendas de uma maneira que você fala, puxa, isso parece ser tão fácil. Mas não foi tão fácil. Foram décadas de ciência, de muito estudo, de muita matemática, de muita estatística acontecendo por muitas grandes universidades, grandes cientistas, para que aquilo chegasse hoje numa maneira de uso muito simples, muito simplificado. E aí tem todo um outro conceito, né? Existem vários empreendedores que depois usam essa base, seja por uma API, seja por um sistema desenvolvido, para criar um novo modelo de negócio, para criar uma nova empresa, para criar um novo negócio. Então a inovação, a ciência, o empreendedorismo, eles são todos ligados. Você não consegue hoje tirar o empreendedorismo e a inovação da ciência. Na verdade, a ciência que constrói a base, constrói a grande sustentação para que em cima daquilo você tenha tecnologia, inovação, uma série de fatores, e acima daquilo o mercado, construindo modelos de negócios, construindo aplicações que podem rentabilizar aquele mundo todo que veio sendo construído há muitas décadas, né? Uhum. Então hoje a inteligência artificial acho que é o maior exemplo disso. A gente pensa assim, puxa, nasceu ontem. Não nasceu ontem, isso é ciência feita há décadas. Uhum. Então acho que é um exemplo muito prático daquilo que a gente está vivenciando hoje, de mudança no mundo, que vai revolucionar o mundo do trabalho, né? Mas esse mundo do trabalho vai ser revolucionado pela ciência. E várias ciências de base que a gente talvez não tenha nem consciência que existe, que como que aquilo funciona nos bastidores e tudo mais, né? Que são elas que estão sustentando esse desenvolvimento, né? Exatamente. Matemática,
uma grande parte de engenharia ali por trás, por exemplo, e foram construindo em base de várias ciências, na verdade, né? Não é só uma única ciência. Você constrói um pouquinho aqui de inteligência artificial, um pouquinho de aprendizado de máquina, teve que ter todo um conhecimento tecnológico por trás daquilo. Linguística também, né? E fatores, né? Então as pessoas pensam que quando você vê uma aplicação pronta, parece que é tudo muito simples, parece que é mágica. Mas não, é ciência vindo de muitos e muito tempo sendo desenvolvida, sendo praticada e tudo mais. E ciência interdisciplinar. Exatamente. Né? Que muitas vezes, e você tocou um pouco nisso, né, Rafaela? De que o conhecimento, na prática, ali, quando você vai usar conhecimento científico para resolver problemas, tá, do mundo real, esse conhecimento, ele vem de muitas áreas, né? Então, é uma interdisciplinariedade ali que você traz múltiplas disciplinas, múltiplos olhares para se integrarem. E os projetos fazem isso também, né, Rafaela? É verdade, até porque, ouvindo a fala do Leandro, Adriana, a gente precisa saber também utilizar essa tecnologia. E a gente precisa ter inteligência para isso. O próprio chat que o Leandro trouxe para a gente é um exemplo claro disso. A gente vai encontrar de tudo, e ele pode fazer de tudo, é uma loucura. Mas como você vai usar as perguntas que você precisa saber fazer, o racional que você tem que ter para isso, também requer estudo, requer conhecimento. Então, toda vez que aparece uma nova tecnologia assim revolucionária, gera um espanto geral, né? As pessoas acabam, nossa, vou perder meu emprego, vai acontecer mil coisas. Então, é preciso entender que, é claro, ela facilita a operação do dia a dia em muitas coisas, mas isso precisa também desse conhecimento e dessa inteligência para operar, porque sozinha a máquina não vai fazer. Né? Então, a gente precisa entender esse racional que vai por trás, e isso é construído por meio de conhecimento, de estudo, de troca, de entender todos esses processos, para que depois você faça a pergunta exata para a resposta que você quer obter. Portanto, inclusive para você buscar conhecimento, você tem que ter conhecimento, né? Porque quanto mais conhecimento você tem, melhor é a tua capacidade de perguntar e de também abordar uma situação, né? Uma situação de inovação, uma dor do mercado, né? E aí, à medida que você tem um repertório, você consegue, né? Um repertório de conhecimento, você consegue também dar respostas. E a abertura que você fala, Rafaela, dessa conexão dos conhecimentos, né? De você poder conectar isso e de experimentar. Leandro, queria te perguntar uma coisa. Você atua também como empreendedor, né? Então você é co-founder de uma empresa que é uma empresa que está se sustentando também em tecnologia. Né? Como que é o papel? Como que você traz, né? De onde você bebe conhecimento para fazer a tua empresa, que é uma empresa que está num contexto de inovação, se desenvolvendo? São de várias referências, né? Eu leio bastante, então eu gosto muito de ler livros ainda. A gente que acaba hoje, né, trocando livros por podcasts, por resumos e coisas do gênero, mas eu leio bastante livros de várias áreas, né? Eu gosto bastante de ler sobre tecnologia, inovação e conceitos mais tecnológicos voltados para isso. Eu escuto muito podcast hoje, principalmente de outros empreendedores. Eu acredito que é onde você consegue ter um conhecimento mais rápido, mais consolidado, insights mais consolidados. E eu vejo muita informação também em Twitter, não como um conhecimento de base, mas um conhecimento que gera um insight onde você vai pegar aquela base. Então, às vezes, ele cita um livro, cita um artigo, ele cita uma teoria, e aí você vai atrás daquele conhecimento e consegue refinar, entender muitos desses conceitos. Né? Então, para mim, hoje, o Twitter é uma ferramenta de geração de insight sensacional. Né, junto com podcast e tudo mais. Eu tenho um grupo no WhatsApp comigo mesmo, só. Não sei se vocês têm isso também, né? Mas eu tenho um grupo comigo mesmo. E toda vez que eu vejo alguma coisa bem legal, uma referência, eu mando para mim mesmo. E aí, geralmente, assim, uma vez por semana, eu paro para fazer uma reflexão sobre aqueles assuntos todos, ligações e conexões, mapas mentais e tudo mais em cima daquilo, né? Mas eu vou coletando informação. Geralmente é um insight, uma conversa, um Twitter, algo nesse sentido. Outros fundadores, eu acho que o papel é fundamental você conhecer outros fundadores. E eu tenho tido momentos de networking com outros fundadores de startups também têm sido bem positivos para mim. Uhum. Então, geralmente é um café da manhã ou um almoço. Então, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana eu tenho feito isso. E é impressionante como a troca com outros fundadores trazem assim, soluções ou de tecnologia, ou do dia a dia do trabalho, que você às vezes nunca tinha pensado em fazer aquilo. E o outro fundador, puxa, passei por esse problema na semana passada. Vi esse livro, vi essa empresa, vi essa tecnologia, vi esse conceito.
e aquilo já traz para a gente uma agilidade muito maior para você implementar a empresa no dia a dia. Porque talvez para um fundador de startup, o maior receio é você perder o time daquilo que está acontecendo no mercado. Porque você precisa construir uma empresa, construir uma tecnologia numa velocidade muito grande. Só que ao mesmo tempo você é bombardeado de coisas. Né? Então você vê o teu concorrente fazendo alguma coisa, você vê uma grande empresa lançando uma funcionalidade, você vê uma nova tecnologia surgindo e a tua vontade é fazer tudo ao mesmo tempo. Só que não existe braço, não existe recurso, não existe capacidade para aquilo. Então quando você conversa com os fundadores, a ansiedade de você querer implementar tudo muito rápido acaba saindo. Você fala assim, puxa, calma, respira, vê as referências, pega isso, o melhor daquilo ali, mas não precisa sair fazendo tudo que vem pela frente. Há que se escolher por onde ir e há que se escolher também, inclusive, qual é o veio de conhecimento que você precisa. Ao mesmo tempo que é interdisciplinar, você também precisa escolher uma tecnologia que você vai usar, uma abordagem de trabalho. Exatamente. Principalmente abordagem de gestão, que eu acho que para muitas pessoas que são mais ligadas em tecnologia, é onde talvez tenha uma dificuldade. Às vezes eles são muito tecnológicos, mas às vezes o problema não é a tecnologia. O problema é a gestão, é a implementação daquilo, é a velocidade, é o modelo de negócio. Sim. Então, e também é conhecimento, também é ciência. E às vezes nós achamos que ciência só é uma tecnologia, a linha de código que está ali, não necessariamente, né? A gestão tem muita ciência por trás também. Que é um pouco do que eu queria abordar com você, Rafa. Essa questão, né, de que existe ciência também, né, nas escolhas de processos de inovação, do trabalho também, da gestão do processo da inovação. Então, como o conhecimento sobre o processo de inovação faz diferença na contribuição que a gente pode oferecer para os sistemas. Legal. A gente percebe que a inovação lá tem ganhado cada vez mais velocidade também nas pautas, nas discussões e nas prioridades do mercado de trabalho, das academias, das empresas. E o conhecimento gerado, ele, como a gente conversou até aqui, ele pode se sustentar de muitas maneiras, né? E ele é a base de tudo. Então, à medida que a gente consegue desenvolver conhecimento também na academia, por exemplo, a gente consegue, se a gente estiver conectado a esse ambiente de inovação, nesse sistema regional de inovação, a gente consegue fazer essa troca, né? Eu acho que o Inopet tem muito isso na veia, que é essa conexão, é buscar estar fora das paredes da academia. E eu acho que a gente ganha muito nesse sentido, né? Tipo, os nossos estudantes acadêmicos, a academia ganha quando a gente se dispõe a estar para fora das paredes, justamente por isso, porque a gente consegue levar tudo que está sendo produzido aqui, o conhecimento, os aprendizados que a gente tem do campo teórico e consegue inserir isso na nossa comunidade de inovação. Né? Então, por muito tempo, a academia era um lugar quase fechado, né, para si, e muito pensando nessas reflexões da sociedade, nesses debates, mas isso pouco acabava ultrapassando esses muros para que a gente pudesse construir essa rede. E hoje não, né? Eu acho que hoje o papel, inclusive, das academias é nesse sentido de furar essa bolha, de sair e levar esse conhecimento, tudo que está sendo produzido aqui cientificamente, de experiências, experimentos, para esses sistemas de inovação, para que com essa base que a gente conversou até aqui, né, que é a base de tudo, é o que dá a solidez para que a gente dê o próximo passo adiante, com segurança para arriscar, para testar, tendo esse caminho traçado. Então, quando a gente faz esse intercâmbio, e também olha, né, poxa, que tal a gente estudar um pouco mais sobre isso? Que tal a gente experimentar um pouco mais sobre isso que talvez o sistema esteja patinando dentro da academia? Então, a gente consegue fazer esse intercâmbio e dar velocidade para que a inovação aconteça com essa base solidificada que a gente conversou até aqui. Uhum, sim. E aí, quando você pensa, né, e quando você traz um pouquinho disso, Rafael, dessa conexão que a gente precisa fazer, essa tem sido realmente uma chamada que todo o ensino superior tem recebido da sociedade, né, para que a gente tenha uma conexão maior e um trabalho no sentido de desenvolver as capacidades, as competências que as empresas precisam, as ditas competências do século XXI. Né? E a gente já está aqui no ano 23 do século XXI, né? E a gente ainda está trabalhando, está discutindo essas questões, né, do quanto a gente tem enquanto
ensino superior e enquanto educação na realidade, né? O quanto a gente precisa aproximar a educação desse desenvolvimento das competências necessárias para o século XXI, que é um contexto que precisa de inovação, né? Exige inovação. E aí, eu queria mudar um pouquinho no contexto de pergunta de vocês, assim, a gente está falando do conhecimento, né, do conhecimento científico. E a universidade, ela traz isso, né, ela traz esse conhecimento científico, porque é dali que a gente bebe toda a formação do estudante, né, o papel da universidade, de fato, é colocar o estudante em contato com esse conhecimento científico, não só em contato com o conhecimento científico, mas ele aprender também a construir e abordar o mundo a partir do método científico. Então, da busca, né, de olhar de maneira curiosa e de maneira que busca a solução, né, para os problemas da sociedade. Mas, então, a gente tem esse aspecto do conhecimento. E tem o conhecimento também da capacidade de inovar, porque eu penso que uma contribuição do ensino superior e da educação para o ecossistema de inovação é o conhecimento. Portanto, não se faz inovação se não há conhecimento. Mas também uma outra vertente de contribuição pode ser o desenvolvimento dessa pessoa que é inovadora, né? De desenvolver as capacidades de inovação das pessoas que trabalharão nas empresas em projetos de inovação, porque esta é uma necessidade. A empresa que não inova hoje, ela é uma empresa que corre riscos, né, sérios. Como é que fica para você, Leandro? E qual é a tua visão de como se desenvolve estas capacidades inovadoras? Sabia que eu acredito que talvez seja até o papel mais fundamental da universidade, de fato, o conhecimento em si. Porque o conhecimento hoje ele atualiza com tanta velocidade que talvez o tempo que passa dentro da universidade, os 4 anos, 2 anos, 6 anos, dependendo se for fazer um mestrado, um doutorado, ele vai mudar rapidamente. Mas, por outro lado, essa mentalidade que você tem de ter uma atitude curiosa, uma atitude de busca, uma atitude de construção de conhecimento, ele seja mais importante. Então, eu vejo quando a faculdade, a universidade consegue gerar um aluno curioso, um aluno que tem aquele mindset, né, científico ali por trás, de você buscar caminhos e tudo mais, eu vejo que é o mais importante. Eu vejo que dentro da universidade, o papel de construção disso é por meio de práticas. Seja uma prática de um TCC, por exemplo, que seja extremamente prático, por meio de semanas onde você desenvolve resolução de problemas, por meio o que a Rafa comentou, das power skills ali, ao mesmo tempo que você trabalhando com soft skills, com hard skills, tudo junto. Tudo isso contribui para que um profissional que saia da universidade, ele saia com um perfil de resolver problemas, que talvez esse seja o grande papel da universidade. Porque hoje, quando você sai um aluno que ele só aprende uma técnica, uma metodologia naquele momento, ele vai para o mercado, aquela técnica, a metodologia vai mudar. A capacidade dele de aprender novas técnicas, de abordar os problemas é mais importante. Então, quando você sai um aluno daqui com aquela capacidade de resolver problemas, não importa a metodologia que você vai usar, não importa a tecnologia, não importa nada. No fundo, isso vai mudar. É a única certeza que nós temos, que isso vai mudar. E qual a certeza que nós temos que não vai mudar? É a resolução de problemas. Você sempre vai ter problema para resolver. Então, o papel da faculdade é criar mecanismos, seja por meio de TCCs mais práticos, projetos práticos do dia a dia, de visitas a empresas, de criação de ambientes, como que nós estamos aqui, ou de ambientes, laboratórios onde você pode testar. Né? O que a Rafa comentou, eu lembrei na hora de uma frase muito comum, um mantra que existe lá no Vale do Silício, que é assim: quanto mais rápido você errar, mais rápido você chega no sucesso. O que significa? Não existe sucesso sem erro. Então, quando você cria uma universidade que desde o primeiro dia você fala assim, você pode errar, que é um ambiente de errar, você está transformando esse aluno num sucesso no futuro. Se a universidade vier assim, aqui é um ambiente que não tem erro, você nunca vai gerar um aluno que resolve problemas de fato. Porque esse aluno vai encontrar muitas dificuldades no caminho. Então, talvez, na minha opinião, né, o melhor caminho é uma universidade que tenha essa mentalidade de erro, uma mentalidade de resolução de problemas, independente das técnicas e dos métodos, porque isso vai mudar
com o tempo, com o dia a dia, com os novos aprendizados e tudo mais. E o papel hoje da Uniopet, de várias outras universidades, de vários outros centros universitários, é justamente esse. Criar esse aluno com essa mentalidade de erro e resolução de problemas independente de qualquer outra coisa, né? Então eu vejo por esse lado. E vários exemplos que a Rafa citou aqui, que você citou, eu acho que são fundamentais hoje no dia a dia, né? Então uma universidade mais aberta, mais próxima ao mercado, que traga os problemas do mercado, que traga os problemas da sociedade para dentro da universidade, que ela não fique fechadinha naquele ambiente acadêmico, naquele ambiente universitário, naquele ambiente controlado, né? Que realmente traga problemas. Eu lembro quando eu trabalhava aqui na UPET, a gente tinha um projeto final, você trazia problemas do mercado para resolver. E um dos problemas que mais acontecia, a empresa sumia no meio do projeto. E os alunos ficavam, os alunos ficavam desesperadas. Esse era um problema. Mas esse é um problema para ser resolvido. Se você resolver esse problema, tá lindo, né? Porque isso vai acontecer no mercado. O cliente vai sumir, você não vai mais ter pessoas. O fornecedor não tem entrega, vai aparecer. Então, é justamente essa a ideia. Não vai ser um mundo perfeito. Então, se você conseguir resolver aquela situação, você está preparado para o mercado. Não importa o trabalho final, a metodologia que você usou para entregar aquele problema naquele momento, aquilo lá vai mudar.